O projeto Apadrinhar, lançado recentemente pelos órgãos de segurança, juntamente com o Lar da Criança, visa proporcionar aos assistidos apoio e possibilidade de vinculação afetiva com adolescentes. Para entender melhor os requisitos para se tornar um padrinho, acompanhe a entrevista realizada com a psicóloga do Lar da Criança. E hoje nós vamos falar de um projeto extremamente importante e que você, dona de casa, você empresário, você que tem uma família, mas que também gosta de ajudar e colaborar, pode colaborar apadrinhando uma criança. E para falar sobre esse projeto Apadrinhar, está conosco a Adriana Regina Secchi. Ela é psicóloga do Lar da Criança. Ela vai nos explicar de que forma você pode se inscrever para apadrinhar uma criança e as modalidades que existem de apadrinhamento. Adriana, esse projeto, bem-vinda à TV Erechim. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui falando sobre este projeto. O projeto Apadrinhar é um projeto que existe no estado do Rio Grande do Sul e em vários estados do país. Na comarca de Erechim, ele já existiu no passado em outro formato, né? Neste ano, nós lançamos novamente, em conjunto, o Lar da Criança faz parte desse projeto, mas é um projeto do Tribunal de Justiça, né, do Juizado da Infância e da Juventude, Ministério Público e Lar da Criança. Sim. Então, ele visa proporcionar a crianças e adolescentes que estão no processo de acolhimento, né, que receberam a medida de acolhimento e que estão institucionalizados, a oportunidade de constituírem vínculos comunitários, né? Então, essa vinculação afetiva com a comunidade, com pessoas da comunidade que se tornarão seus padrinhos. E como padrinhos, eles poderão ser padrinhos afetivos, padrinhos provedores, né? Os padrinhos afetivos são aqueles que vão manter contato direto com a criança ou adolescente. Eles poderão passar férias, fazer programas juntos, levar a criança ou adolescente para casa, proporcionar momentos de convivência. Então, eles terão contato direto. Os padrinhos e madrinhas provedores, eles não mantêm contato com a criança, mas eles proporcionam para os seus afilhados cursos, escolinha de futebol, custeiam seu material escolar, a criança precisa de algum atendimento específico numa área da saúde ou educacional que a instituição ou a rede não consegue suprir e então o padrinho ou a madrinha arcam com esse custo, ou os padrinhos prestadores de serviço, né, que são aqueles que disponibilizam algum serviço para estas crianças ou adolescentes, que é uma consulta médica, que nós já temos alguns padrinhos nesse sentido, inclusive de longa data, uma consulta odontológica, uma outra necessidade que a criança tenha ou o adolescente tenha. Então, nós temos essas 3 modalidades de apadrinhamento. Pois é, esse apadrinhamento é diferente de adoção. Temos que deixar isso bem separado para as pessoas entenderem. Exatamente. O apadrinhamento, o programa Apadrinhar, ele não é um programa de adoção. Só estão inseridas no programa Apadrinhar crianças e adolescentes que já passaram pelo cadastro da adoção e que foram preteridas. Então, os que se habilitam para apadrinhar não podem estar habilitados para adoção, tá? Aqueles casais, aquelas pessoas que desejam adotar, eles estão em outro programa, que é o programa de adoção. Então, eles estão cadastrados junto ao Juizado da Infância e Juventude, eles estão no Cadastro Nacional de Adoção e eles estão aguardando aquela criança ou aquela criança dentro do perfil que eles escolheram. É diferente do programa Apadrinhar. O programa Apadrinhar são casais ou pessoas que desejam apadrinhar uma criança que não tem oportunidade de adoção. Que nós dizemos, as crianças de um perfil mais difícil são adolescentes, são crianças portadoras de necessidades especiais, como crianças autistas, crianças com deficiência,
crianças com paralisia cerebral. Então, são para essa demanda, para essas crianças e para esses adolescentes que nós instituímos o programa Apadrinhar, para que eles tenham a oportunidade de conviver na sociedade, de criar vínculos afetivos como um afilhado comum, né? Que vai passar o final de semana. Que vai passar o final de semana, que sai com o padrinho, com a madrinha para fazer um lanche, que vai passar na catequese, convida o padrinho e a madrinha para ir lá, no dia da primeira Eucaristia, da Crisma, que vai se formar no ensino médio e que convida os padrinhos para este dia. Então, é neste sentido. E é necessário que as pessoas tenham bem claro isso. A adoção é um programa e o programa Apadrinhar é outro. Os casais ou pessoas habilitadas para a adoção podem apadrinhar uma criança e um adolescente com alguma ressalva se o perfil escolhido estiver fora do perfil que ele vai apadrinhar. Então, se você está habilitado para adotar uma criança de 0 a 5 anos, você pode apadrinhar um adolescente de 16, 17, ok. Mas você não vai apadrinhar uma criança nessa idade, até porque as crianças com perfil para adoção, elas não estão incluídas no programa Apadrinhar, tá? Então, é essa, por quê? Porque nós ficamos com uma faixa de crianças e adolescentes sem oportunidade de convivência comunitária. São aquelas crianças que são preteridas na lista de adoção, né? Então, essas crianças e esses adolescentes que são especiais, que estão numa condição diferente, é para eles o projeto Apadrinhar. Adriana, pode gerar vínculo somente de um lado, por exemplo, a criança se apegar àquela família que apadrinhou ele e de repente a família não querer mais continuar com aquela criança? Se pensou nessa questão? Sim. As pessoas vão se inscrever. Sim. Os candidatos, as pessoas que tiverem interesse, elas vão se inscrever através de um link. Todo o processo de inscrição ele é online, vão anexar os documentos e após nós vamos realizar a avaliação destas pessoas, avaliação psicológica, avaliação social e emitir um parecer final. Vai haver um treinamento para essas pessoas, né? Ela só vai receber o seu afilhado depois que ela estiver preparada para isso. Mesmo que a pessoa se cadastre e após a avaliação, o treinamento, ela diga, olha, eu acho que não é para mim isso, né? Eu tinha uma outra expectativa, não tem problema, né? Mas é importante que as pessoas que tenham interesse em participar do programa tenham esta consciência. Nós estamos lidando com vidas. E essas vidas já passaram por muitas situações de abandono, de sofrimento emocional, físico, principalmente o emocional. Então, mais um abandono, ele não é necessário. Nós não podemos criar um programa para que os adultos novamente submetam crianças e adolescentes a mais um abandono. Então, a importância da consciência das pessoas que desejam auxiliar, que desejam participar, é o mais importante. Nós vamos fazer a nossa parte, enquanto técnicos do abrigo, de selecionar essas pessoas, de avaliar e de conversar com elas. Mas o desejo de cada um o que te motiva a ser padrinho e madrinha? O que te motiva a padrinhar alguém, né? Sim. Bom, é a pessoa que se inscreve que tem que ter esta clareza, né? E saber que ela está lidando com crianças e adolescentes que já passaram por uma situação muito difícil. Então, nós adultos temos que ter essa responsabilidade de não piorar essa situação. Então, óbvio, não tenho como prever, Sandra, que a pessoa se candidata, passa pelo treinamento, pela avaliação, apadrinha, e lá no meio do apadrinhamento, depois de um tempo, acontece alguma coisa na vida desta pessoa e a pessoa, né, como pode acontecer normalmente na vida dos padrinhos e dos afilhados, né?
padrinho vai embora, o padrinho muda de cidade, se distanciam, ok. Ou até tem um problema de saúde que acaba tendo que... Exatamente, mas eu não quero mais apadrinhar porque eu não gostei desse afilhado. Isso é uma coisa muito séria. Isso, né? Sim. Então, há regras. E no momento em que você vai se cadastrar lá no link, as regras estão explícitas lá, tá? Por isso que eu digo, tu entra no link e é muito importante que os interessados leiam o que está lá antes de continuar. E sintam no coração também, e né? sintam no coração aquilo que desejam ou não, né? Porque nós queremos... o projeto Apadrinhar, ele visa isso, né? É dar essa oportunidade de uma vinculação afetiva saudável. Agora, esse saudável, ele vai passar primeiro também pela responsabilidade do adulto. O perfil do afilhado e do padrinho cabe a nós, né, a equipe técnica do abrigo, estudar e fazer esse perfil casar, Sim. né? Isso a gente vai se dedicar para fazer e para que dê certo. Mas a consciência pessoal de cada um é a mais importante, né? Pois é, hoje nós temos um problema muito sério na nossa sociedade, que é os vícios, o alcoolismo, o cigarro, drogas. De repente, um casal que tenha dentro da sua casa essa conduta, não vai contaminar essa criança que chega nesse lar? Como é que é tratado essa questão? Porque proibir de beber, de fumar, a gente não consegue ainda. Eu sugiro às pessoas que têm algum tipo de problema com isso que já nem se habilitem, né? Que nem se cadastrem. Sim. Eu entendo que quando a gente tem um problema dentro da casa da gente, a gente deve primeiro resolver ele. A gente não deve tentar levar alguém para resolver ele. Então, eu vou tentar apadrinhar uma criança, um adolescente que já tem uma vida de várias limitações e sofrimentos, para tentar resolver este problema aqui dentro de casa. As minhas frustrações. É a mesma coisa que as pessoas dizem, né? Eu vou adotar uma criança para ver se melhora o meu relacionamento. Não. Eu sugiro e peço encarecidamente aos ouvintes que nos ajudem a reproduzir essa ideia. Quem tem algum problema, tente resolver de outra forma, não tentando apadrinhar uma criança ou um adolescente. Por quê? A gente não tem como impedir as pessoas de beber socialmente, Sim. de fumar socialmente. Cada um tem os seus vícios e sabe deles, né? E deve tentar se entender e saber como lidar com eles. Mas a responsabilidade enquanto adultos de levar um outro ser humano para conviver com isso é pessoal de cada um de nós. Somos nós que devemos saber se isso é salutar para nós, primeiro para nós, e vai ser salutar para alguém que nós estamos levando para nossa casa. Né? E essas crianças serão apenas as crianças que estão hoje no lar da criança. Nas outras entidades, elas não tem como pedir para se incluir. Não. O apadrinhamento, o programa Apadrinhar é somente para crianças e adolescentes no sistema, no serviço de acolhimento. Sim. Por que só para o serviço de acolhimento? Porque o serviço de acolhimento é o fim da linha, né? É um serviço de alta complexidade e é o último recurso utilizado pela justiça e pela rede para tentar reorganizar a vida dessa família. Então, o que acontece? A criança ou adolescente são retirados da sua família, onde eles estavam inseridos, por uma medida extrema, quando tudo aquilo que se tentou até então não deu certo. Então, ele vem para o serviço de acolhimento. É uma ruptura de vínculos. Sim. Comunitários, afetivos, familiares. É o mais difícil no sistema de assistência, o rompimento de vínculos, o acolhimento. Muitas vezes você consegue reconstruir esses vínculos, familiares, afetivos e comunitários. E em algumas situações você não consegue mais reconstruir esses vínculos. Então a criança e o adolescente estão na instituição sem vínculos comunitários, sem vínculos afetivos. Quando não é mais possível, se procura primeiro a adoção.
Quando não tem mais condições, que ele vai para a fila de adoção, é chamado todas as pessoas do cadastro e ninguém lá naquele cadastro, não há ninguém habilitado para este perfil, né? A gente faz busca ativa, a gente faz uma série de coisas, não consegue. Então a criança, o adolescente e a criança vão para o programa Apadrinhar. Hoje nós temos no lar 35 acolhidos, mas apenas 10 para o programa, né? São poucas pessoas que vão poder. Exatamente, então, são 10. São 10 adolescentes, já adianto. Não temos nenhuma criança menor de 10 anos, né? Temos apenas adolescentes acima dos 12 anos. Sim. Tá? Então, fique bem claro isso. O projeto Apadrinhar, ele não é um subterfúgio e ele não é um atalho para a adoção. É verdade. Então, ele não é um atalho para adoção. Tem que entrar em contato, mas já consciente de que tu vai só passar o final de semana e suprir as necessidades dessa criança. Exatamente, que é uma vinculação de padrinho. De padrinho. Ok, lá no futuro isso vai ser avaliado. Para você adotar uma criança, você tem que passar por um outro processo de habilitação para a adoção. E este não é este projeto. Este projeto é só Apadrinhar. Aonde as pessoas se inscrevem, Adriana? Como é que elas entram em contato para conversar mais, assim, para que vocês tenham esse contato mais próximo? Nós temos um e-mail, que é o apadrinharerechim@gmail.com, e nós temos na página do Lar da Criança, na página do Facebook do Lar da Criança, que é a Associação Beneficente Lar da Criança, Edir Bisonin Goelzer, nós temos o link. Então, tu entra no link, tem toda a primeira parte, que é a explicação do programa, e aí você vai inserindo os teus dados. Lá você já insere os documentos obrigatórios, tá? Tu escolhe o perfil da criança e do adolescente. Então, que fique claro, são crianças especiais, adolescentes acima da idade que você imagina que já não tem mais chances de adoção, que estão aptos ao programa. Então, lá você vai preencher todos os teus dados. Sim. E você vai enviar esse teu cadastro. Chegando o cadastro para nós, conforme eles vão chegando, nós vamos agendando as entrevistas, as avaliações psicológicas e sociais, e você vai ficar no cadastro Apadrinhar. E aí a gente vai casando o teu perfil com o perfil do afilhado que nós temos à disposição. Sim. Não é você que escolhe o afilhado, não é o afilhado que escolhe você. É a equipe que estuda os perfis e vê qual deles vai se adaptar melhor ao outro. Adriana, obrigada por vir aqui falar desse projeto tão importante. E fica também essa dica para as pessoas que pensem bem antes de preencher essa ficha, de fazer o seu cadastro, para não causar frustração em si mesmo e também numa criança que é inocente e que precisa de carinho e apoio. Obrigada. Obrigada a você pela chance e oportunidade de falar sobre isso.